Sociedade Espírita, os Mensageiros da Paz. Então hoje nós temos para fazer o seminário a Dilson Mota de Santana, que veio lá de Aracaju, Sergipe, para falar sobre o sonambulismo, porque ele é um estudioso do magnetismo e do sonambulismo. Boa tarde. Boa tarde. Que bom estar aqui de novo, para a gente poder falar sobre espiritismo, sobre magnetismo, sobre sonambulismo. Essa plateia linda é uma terra de gente muito bonita. Se eu fosse Jacobé, eu diria que eu estava na frente de um espelho. Eu sou Jacó, então não vou dizer isso. Bom, nós vamos falar sobre sonambulismo e mediunidade. Quais são os pontos de encontro, de convergência desses dois temas e quais são as diferenças que existem de sonambulismo e mediunidade. Eu vou começar contando um pouquinho de história, que no início do Espiritismo, quando Allan Kardec começa naquela observação das mesas girantes e começa a partir daí um trabalho de codificação da doutrina espírita, trazer o Consolador à Terra, aqueles que eram céticos diziam que tudo isso era invencionice, que tudo isso era ilusão, que era mistificação, que eram pessoas charlatãs, que eram pessoas enganadoras, que nada disso existia. Mas aos poucos, à medida em que pessoas sérias, estudiosas, começaram a observar os fenômenos, estudar, ver que ali realmente existia algo muito interessante de ser aprendido, de ser estudado, os céticos já não diziam mais que aquilo era charlatanice, que era invencionice, mas diziam, não são os espíritos que fazem esses fenômenos. Eles continuavam a seus ceticismos, mas só que de um outro aspecto. Agora já não se dizia que os fenômenos eram uma mentira. Os fenômenos são a verdade, mas não são os espíritos quem os realizam. Os céticos que diziam. Então, depois de Allan Kardec, depois da codificação espírita, a luta era justamente essa. Existem espíritos ou não existem espíritos? Os fenômenos, eles existem. Mas os céticos diziam que todos aqueles fenômenos eram resultado da própria mente do indivíduo encarnado, que era o próprio sensitivo que realizava todos aqueles fenômenos que nós conhecemos hoje através do Espiritismo. Num congresso espírita internacional, realizado na cidade de Glasgow, na Escócia, o Ernesto Bolzano, um grande estudioso espírita italiano, ele foi convocado a apresentar um trabalho que fazia parte dos seus estudos há 40 anos. Propuseram a ele a seguinte questão que ele deveria responder no congresso: animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica a totalidade dos fatos? Os fenômenos, eles são provocados pelo próprio indivíduo encarnado, ou os fenômenos são espíritas? Ou são os espíritos que realizam os fenômenos? Então a pergunta é esta: animismo ou espiritismo? Qual dos dois que explica a totalidade dos fatos? E o Ernesto Bolzano, então, teve que reunir o resultado dos seus trabalhos, seus estudos de 40 anos, resumir tudo aquilo ali, que depois ele publicou num livro com esse mesmo título, Animismo ou Espiritismo, para ele responder a essa questão lá no Congresso. E ele respondeu da seguinte forma: nenhum nem outro logra sozinho explicar a totalidade dos fatos. Porque tanto existem os fenômenos mediúnicos ou espíritas, como existem os fenômenos anímicos, realizados pelo próprio sensitivo encarnado. Nesse mesmo livro, o Ernesto Bolzano, ele lança uma estatística, estudos realizados por ele na época, que apenas cerca de 40% dos fenômenos eram realizados pelos espíritos, e o restante, 60% dos fenômenos, eram realizados pelo próprio indivíduo encarnado, ou eram comunicações de espíritos de vivos
de fora do corpo conseguiam transmitir algo através de um médium encarnado. Então ele dizia a ele que 40% dos fenômenos apenas seriam resultado de comunicações ou da interferência dos espíritos desencarnados. Essa estatística, se ela está certa ou se está errada, se é uma estatística verdadeira para aquela época e não para a época atual, não sabemos. Mas ela muda muita coisa no nosso entendimento atual das coisas. Porque a maioria dos fenômenos que a gente encontra, nós nos habituamos a sempre referir eles à mediunidade. Nós temos uma amiga na cidade de Maceió, já contei essa história para algumas pessoas daqui. Uma amiga na cidade de Maceió, que ela tem a possibilidade, quando ela está, por exemplo, dentro de uma sala de passes, ela consegue enxergar o interior do organismo físico do doente e ver que órgãos estão ali precisando de tratamento. Ela consegue, por exemplo, estando em casa, ela consegue enxergar os seus filhos, onde quer que eles estejam. Ela consegue ainda, por exemplo, quando está indo para o shopping, dirigindo seu carro, ela consegue, à distância, enxergar onde é que tem uma vaga para ela estacionar o carro dentro do shopping. Mas quando ela contou esses episódios na casa espírita onde ela trabalha, uns disseram que era porque ela estava ainda desenvolvendo a sua mediunidade, que tudo isso iria passar. E ela já trabalhava com mediunidade há 8 anos. Outros diziam que ela precisava de tratamento porque isso era obsessão. Isso acontecia na casa dela, mas isso eu acredito que essas respostas seriam comuns a pelo menos a maioria das casas espíritas na atualidade. Pelos locais onde a gente tem andado, alguns lugares, pessoas que a gente tem conversado, a gente escuta sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Quando a gente encontra alguém com uma dificuldade, que essa pessoa chega na casa espírita, a gente se refere logo à obsessão ou a questões relativas à mediunidade. E a gente não questiona ou não procura aprofundar a questão, não busca estudar um pouco mais a respeito e verificar se aquilo não seria um episódio eminentemente anímico. E aí nós vamos encontrar 3 tipos de animismo. 2 deles relacionados com a mediunidade. O fenômeno anímico relacionado com a mediunidade é quando o médium ele interfere na comunicação que ele recebe, colocando naquela comunicação seu próprio pensamento. Ele mistura seu próprio pensamento com o pensamento do espírito. Isso nós vamos encontrar em qualquer tipo de mediunidade, seja na vidência, na audiência, na psicografia, na psicofonia, qualquer tipo de mediunidade, onde o médium vai misturar o pensamento que o espírito está lhe transmitindo com o seu próprio pensamento. Seria uma forma de animismo. A outra forma de animismo é quando o médium reveste com o seu próprio palavreado, com sua própria maneira de se expressar, a comunicação que vem do espírito. O conteúdo pertence ao espírito, mas quem fala ou escreve é o próprio médium. Então ele acaba dando o seu próprio colorido àquela mensagem que é proveniente do mundo espiritual, sem mexer no conteúdo. Então ele não interfere no conteúdo da mensagem, mas é muito comum e não há como ser diferente. A comunicação vem da mente do espírito, mas é revestido pela própria forma de se expressar daquele médium. Logicamente, há exceções dependendo do médium. Há casos em que o espírito consegue transmitir pelo médium palavras que o médium não conhece, uma língua que o médium não conhece, uma expressão verbal que o médium não costuma utilizar. Mas, na maioria dos casos, a forma da comunicação é do médium, o conteúdo pertence ao espírito. Essa seria a segunda forma do animismo. E a terceira forma do animismo é aqueles fenômenos
onde não há interferência dos espíritos e que somos nós encarnados que realizamos. E não adianta a gente dizer, mas eu sou tão pequeno, eu sou um ser tão inferior. Todos nós temos capacidades de realizar fenômenos anímicos. Um deles, todos nós, sem exceção, desde o dia em que nascemos até o último dia de vida, nós realizamos todos os dias, que é dormir. É um fenômeno anímico. Ou, para a gente utilizar a nomenclatura de Allan Kardec, é um fenômeno de emancipação da alma, que é isto que representa os fenômenos anímicos. Qual é o capítulo onde Kardec fala sobre a emancipação da alma? Em que livro é? Você não pode dar cola, velho. Você fica dando cola para o pessoal, não pode. É o livro dos Espíritos, capítulo 8. Um capítulo relativamente grande, onde Allan Kardec não trata de nada relativo aos espíritos encarnados, mas aos fenômenos que nós encarnados podemos realizar. Fenômenos de emancipação da alma, quando a alma se emancipa, quando se torna independente do corpo, quando ele consegue em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, se desprender do corpo físico e exercer melhor suas faculdades de espírito. E um desses fenômenos é o sono. Quando nós dormimos, nos emancipamos, nos desprendemos do corpo físico. O corpo não necessita ali da presença do espírito. Ele então aproveita a oportunidade e se distancia, se desliga desse corpo físico. Desligamento parcial e temporário. Porque ele vai voltar e não há um desligamento completo, porque isso sobe o fenômeno da morte. Ele continua ainda ligado ao seu corpo físico, em maior ou menor grau. Um fenômeno de emancipação da alma. E o sonambulismo é um destes fenômenos de emancipação da alma, um fenômeno específico, quando o indivíduo consegue, em determinada situação, entrar num estado de transe, desprender-se do seu corpo físico em um certo grau, que é um pouco mais profundo do que no sono comum, e ele consegue aí exercer parcela das suas faculdades de espírito. Quem primeiro descobriu essa faculdade foi um cidadão chamado Marquês de Poiseuille, discípulo direto de Franz Anton Mesmer, o criador da ciência magnetismo. O Poiseuille, ao aplicar passes em um determinado jovem, um jovem pastor de ovelhas, analfabeto, de 20 e poucos anos de idade, chamado Victor Reis. Esse pastor de ovelhas, em determinado momento, ele entra numa espécie de sono, entre aspas, e mesmo nesse estado de sono, ele começa a falar coisas de uma intelectualidade muito acima de sua capacidade normal. E aquilo, logicamente, chamou muito a atenção do Poiseuille. Outros magnetizadores também acabaram descobrindo esse mesmo tipo de faculdade. Começaram a perceber que o magnetismo, quando aplicado naquela pessoa que tinha a faculdade, ela entrava primeiro num estado de relaxamento, e desse estado de relaxamento ela conseguia entrar num estado diferente, onde mesmo dormindo, entre aspas, ele conseguia falar, transmitir coisas. Estava aí descoberto o sonambulismo. Ele chamou de sonambulismo porque ele achava que era uma espécie de sono. Mas depois ele percebeu que era algo muito diferente do sono. Mas aí o nome, o termo já tinha se espalhado por toda a Europa, não havia mais como mudar, ficou então sonambulismo até hoje. E Allan Kardec, como magnetizador que ele foi durante 35 anos, estudando com o Barão de Courtet, que fundou a Sociedade Mesmeriana para estudos teóricos e práticos do magnetismo, Allan Kardec, quando é convocado pela espiritualidade para codificar a doutrina espírita, ele já conhecia todos esses fenômenos de sonambulismo e outros correlatos. Só que os magnetizadores, na época, e também Allan Kardec, não tinham como explicar. Eles até tentavam
Em diversas épocas a gente vai vendo, pegando os livros, as obras dos magnetizadores, a gente vê que eles traçavam teorias tentando explicar como é que esses fenômenos ocorriam, qual a sua origem. Em cada época a gente vai vendo que a explicação se tornando diferente, de acordo com o desenvolvimento científico do momento. Mas eles não conseguiam realmente explicar a contento. Somente com a codificação da doutrina espírita é que a gente realmente entra na explicação definitiva do fenômeno. O sonambulismo é um fenômeno de emancipação da alma. É quando a alma, o espírito, se desprende do corpo, podendo assim utilizar as suas faculdades. Quando os sentidos físicos se restringem nas suas funções, o espírito então consegue exercer, usar os seus próprios sentidos interiores, vamos dizer assim. Então, quando Bosano ele fala que nem a teoria anímica, nem a teoria espírita conseguem explicar a totalidade dos fatos, é porque nós, encarnados, também somos espíritos. E como espíritos, nós também temos condições de realizar certas atividades fora do corpo físico. Quando o corpo físico reduz a sua atividade, o espírito consegue se expressar muito melhor. E por seguir, como os demais magnetizadores, foram percebendo que faculdades eram essas e verificando que elas eram bastante extensas. Porque o sonâmbulo ele conseguia falar de coisas no passado que ele não presenciou, que ele não sabia. Ele conseguia falar de coisas futuras que realmente aconteciam e eram comprovadas depois. Ele conseguia enxergar a distância, a longas distâncias. Ele conseguia transmitir o pensamento e ler o pensamento dos outros. Ele conseguia, por exemplo, ler um livro fechado, e ele estando de olhos fechados. Bastava o magnetizador entregar para ele: olha, quero que você leia a página 325 deste livro. Um livro fechado e ele de olhos fechados. Um livro que ele nunca tinha tocado antes. E ele conseguia ler palavra por palavra. Ele conseguia enxergar dentro do organismo de uma pessoa doente e lá enxergar os órgãos que precisavam de tratamento. Ele conseguia descrever a sua própria doença em detalhes, prescrever um tratamento, prever quando as crises aconteceriam e qual seria a duração destas crises, quando terminaria a sua doença e seu tratamento poderia ser suspenso. E ainda orientava o magnetizador nas diversas fases do tratamento. Mas aí a gente pode se perguntar: mas isso não seria mediunidade? Não seriam os espíritos que estariam dizendo essas coisas para ele? Não. São capacidades que nós, encarnados, possuímos. Logicamente que nem todos nós somos sonâmbulos. Nem todos nós, acredito que até uma minoria seja sonâmbula. Segundo algumas estatísticas dos magnetizadores, mais ou menos 10% das pessoas que chegavam para serem tratados por eles apresentavam faculdade sonambúlica. Como eles tinham também desenvolvido a faculdade chamada de dupla vista, que todo sonâmbulo tem, que são essas capacidades que eu relatei de enxergar a distância através de obstáculos materiais, etc, etc, etc. Mas tem pessoas que têm essa facilidade, essa faculdade de dupla vista, sem precisarem ser sonâmbulos, sem precisarem entrar nessa espécie de transe sonambúlico. Não é mediunidade. Kardec ele fez uma distinção muito clara. No livro dos médiuns, ele fala lá e deixa de maneira muito clara o que realmente é uma mediunidade. O médium, está lá no livro dos médiuns, é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Ele sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Esse é o médium. Isso aqui. Ele escreve, mas não uma orientação, uma frase, um texto seu, mas sim do espírito. O espírito transmite o pensamento que é materializado no cérebro do médium, transformando-se assim em palavras, em imagens, em
em sons, em palavras escritas, como ali, ou palavras faladas, como na psicofonia. Então, a mediunidade é a faculdade que nos capacita a entrar em contato com os espíritos. A gente vai ver que no sonambulismo não há interferência ou participação dos espíritos desencarnados, mas é um esforço do espírito encarnado, o próprio indivíduo que consegue ter essa liberdade provisória com relação ao seu corpo físico. Então, o animismo o que é? Está lá no capítulo da emancipação da alma, ou que podemos chamar de fenômenos anímicos, como vários estudiosos do assunto na época de Kardec falavam. São estados de independência do espírito, parciais e temporários. Parciais porque não há como adquirir essa independência completa somente no fenômeno da morte. E temporário porque ele vai retornar ao corpo físico. Ele não vai ficar desprendido do corpo indefinidamente. Ele vai retornar. Então, aqui nós temos um fenômeno anímico. O espírito deslocando-se do seu corpo físico. Um desprendimento provocado pela sua vontade, para que ele consiga se emancipar do corpo físico. Se aqui é o sono, aqui pode ser o estado sonambúlico, pode ser uma projeção astral, enfim, mas é um fenômeno anímico, é um desprendimento, um desdobramento. Que aí nós vamos ver mais adiante qual é a diferença entre desdobrar-se ou entrar em estado sonambúlico. Aí está a lista de fenômenos de emancipação da alma conforme o Livro dos Espíritos. Aí nós vamos ter o fenômeno da catalepsia, da letargia, fenômenos da morte aparente, o sono e os sonhos, a telepatia, a dupla vista, o sonambulismo e o êxtase. Allan Kardec ele descreve todos esses fenômenos e ele busca, através da espiritualidade, dos espíritos superiores, orientações a respeito de cada um, para que se consiga realmente aprendê-los, para que se consiga compreendê-los, como eles funcionam, qual a origem de todos esses fenômenos. Em realidade, eles têm nomenclaturas diferentes por um efeito didático, mas fazem parte de uma mesma coisa, que é o espírito encarnado que consegue emancipar-se do seu corpo. O fenômeno de catalepsia e letargia são semelhantes. Na letargia, o indivíduo perde a capacidade de controle muscular. Ele entra em estado letárgico. Geralmente ocorre no corpo inteiro. Na catalepsia, geralmente ocorre em uma parte do seu corpo. Ele tem um enrijecimento muscular. Enquanto na letargia o indivíduo, se ele não estiver sentado, bem apoiado, ele entrando em estado letárgico, ele cai no chão. Ele tem que estar sentado, deitado, bem apoiado. Na catalepsia ocorre o enrijecimento, os músculos ficam enrijecidos. Então, se você pegar uma pessoa em estado cataléptico, levantar o braço dele, ele levanta e fica ali, ele não vai baixar, enquanto você não pegar de novo e mudar a posição. Há casos de catalépticos em que você coloca ele nessa situação aqui, ele pode ficar ali o dia inteiro enquanto durar a catalepsia dele. Se você tentar baixar o braço, qualquer outra pessoa, puxar o braço para baixo, você pode se pendurar no braço e ele não abaixa. O enrijecimento muscular se dá de tal forma que uma pessoa não consegue mudar ele de posição, a não ser quem o colocou naquele estado. No caso, o seu magnetizador. Na letargia, é mais ou menos o estado de Lázaro, que consta nos evangelhos. Lázaro entrou em estado letárgico, atingindo o grau de morte aparente. Por isso que seus familiares, que as pessoas achavam que ele estava morto. E chamaram Jesus, pedindo que Jesus lhe trouxesse de volta à vida. Mas na realidade, Lázaro não estava morto, ele estava em estado letárgico. Determinados orientais, eles que se dedicam a esse tipo de arte, eles conseguem entrar no estado de letargia sozinhos e sair sozinhos. E tomam muitas vezes toda a aparência de morte física.
Em certos casos, você chega a medir o pulso e não encontra. Como se o coração tivesse parado de bater. Como se a vida tivesse ali realmente por um fio, e um fio muito fino. A respiração fica muito lenta e quase imperceptível, às vezes até mesmo imperceptível a respiração, e os batimentos cardíacos também. É um estado de morte aparente. Tem um sensitivo, eu não sei se ele já desencarnou, se ele está encarnado, não sei. No Cairo, isso é relatado no livro, como é que é? Esqueci, do Paul Brandon, esse livro sobre o Egito, suas viagens ao Egito, onde lá ele encontra um sensitivo que ele tinha essa capacidade de catalepsia, só que no caso dele, o corpo inteiro. E ele tinha a capacidade de entrar em estado cataléptico e sair sozinho. Ele então realizava diversas experiências, contando com a equipe de auxiliares, e ele chamava estudiosos, médicos, cientistas para participarem do fenômeno, poderem acompanhar de perto as coisas que ele conseguia fazer. E olha só o que esse sujeito fazia. Ele entrava em estado de catalepsia. Seus auxiliares o colocavam dentro de uma caixa de madeira, tampavam, pregavam com pregos essa caixa, colocava dentro de uma caixa maior, também de madeira, preenchia os espaços vazios até cobrir tudo com areia e colocava uma nova tampa e pregava. E ele orientava para que seus auxiliares só o tirassem de lá de dentro 3 dias depois. Isso era filmado, era acompanhado por estudiosos, por pesquisadores, para poderem servir de testemunhas do fenômeno. 3 dias depois, seus auxiliares retiravam ele de lá de dentro e ele saía sozinho no estado de catalepsia, vivendo assim. E então ele lançava a questão: dizem que a gente não pode viver sem respirar. Eu fico 3 dias sem respirar e sem comer. Ele diz, inclusive, que era muito bom aquele exercício para o corpo físico, porque ele dava um descanso para o organismo durante 3 dias. Tanto descanso por estar ali inativo, como também um descanso para o seu sistema digestório. Ele ficava ali 3 dias de jejum. Então aqui, segundo ele, fazia muito bem para a saúde. Mais do que isso, já começava a não ser tão bom assim para a saúde. Já começava a prejudicar, o organismo começava a sentir a falta. Mas ele ficava 3 dias ali dentro sem respirar. E ele dizia mais que tinham outros sensitivos que conseguiam ficar muito mais tempo do que ele. 20 e tantos dias nesse estado. Então existem muito mais coisas na mente humana do que a gente sonha, do que a gente imagina. Porque nós somos espíritos. Talvez a gente ainda não tenha se dado conta dessa realidade. Nós somos espíritos, que logicamente estamos ligados ao corpo físico, precisamos desse corpo físico para estarmos aqui no meio material, mas nós somos espíritos. E podemos, em determinadas situações, usar as nossas capacidades de espírito, de se comunicar através do pensamento, de viajar sem precisar que o corpo saia do lugar, sem precisar caminhar, e diversas outras faculdades que os sonâmbulos demonstram às pessoas que entram em estado de êxtase. Kardec vai muito mais longe. Ele diz que o sonambulismo é a prova da existência da alma. Isso está numa das revistas espíritas de Allan Kardec. Olha só, isso é muito grave. Grave no sentido que isso é muito sério e muito importante para o espiritismo, para nós espíritas sabermos disso. Allan Kardec toma o sonambulismo como sendo a prova. Ele não diz nem que é evidência, ele diz que é a prova da existência da alma. Porque se o sonâmbulo, estando seu corpo físico ali adormecido, de olhos fechados, se ele consegue relatar detalhes
um determinado local onde ele diz estar presente, onde ele se vê presente naquele lugar. E ele consegue descrever aquele local com todos os detalhes necessários que consiga identificar. Um local onde ele nunca esteve, onde ele nunca leu nada a respeito, onde ninguém nunca lhe disse nada sobre aquele local. E que se pode depois confirmar que aquele lugar é exatamente como ele descreve, então é claro que ele esteve lá. Mas não foi seu corpo que foi lá. E nem ele viu aquele local com os seus sentidos físicos, que não tem essa extensão, tem limites muito nítidos e muito curtos. Então é lógico que se algo foi até lá, esse algo só pode ser a alma. As diversas ciências, elas até tentam dar uma explicação para isso, mas sempre deixam de fora algum detalhe, não conseguem com as suas teorias explicar tudo. Como Kardec diz, uma teoria, para ser verdadeira, ela tem que abarcar todos os detalhes de um fenômeno. Então, as teorias que a parapsicologia e outras ciências buscam desenvolver para explicar esse tipo de fenômeno, explicam parte do fenômeno, não conseguem explicar com todos os seus detalhes, a não ser a teoria espírita, de que é a alma que se desloca, que vê presente no local. Então, os magnetizadores, eles costumavam dizer que seus sonâmbulos enxergavam a distância do corpo físico, mas o espírito estava lá presente. Não era a distância para a alma, era a distância apenas para o corpo. Os sonhos, esse é conhecido de todos nós, porque todos nós dormimos todos os dias. O sonho é também um desprendimento do espírito, onde o corpo adormece e não necessitando da presença aí do espírito, então ele pode viajar para mais longe, para mais próximo, ele pode encontrar-se com outros espíritos, ele pode encontrar-se com espíritos de outros encarnados que também estão dormindo, como muitas vezes também ele pode ficar ali no pé da cama, sentado na cama ali ao lado do corpo a noite inteira, sem saber o que está acontecendo. Tem pessoas que dormem cujo espírito se desprende do corpo, mas não consegue alçar voo, vamos dizer assim. Permanece ali, sem saber o que está acontecendo, confuso, ao lado do corpo físico. Tem uns que até mesmo passam a noite inteira ali deitados na cama ao lado do corpo. Aqueles que gostam de estudar, que gostam de trabalhar, vão encontrar muita coisa para fazer quando sai do corpo à noite, quando dormem. Aqueles que não gostam de fazer nada, vão ficar ali, sentado ao lado do corpo, ali ou deitado ao lado do corpo, como se o espírito precisasse daquele momento. Mas é por ignorância mesmo, por incapacidade de entender o que está acontecendo e de poder, a partir disso, se aventurar a ir mais distante do corpo físico, a sair de dentro de casa, ir para algum local, encontrar-se com seu anjo de guarda, por exemplo, e deixar que este o conduza para alguma atividade que seja produtiva. Uma certa vez, conhecendo, não sei se vocês conhecem aqui, um palestrante chamado Marcel Mariano, da Bahia. Ele viaja quase todos os finais de semana para fazer seminários fora, tem muitas atividades espíritas durante a semana. E uma vez eu perguntei para ele, como é que você faz para dar conta, preparar tantos seminários, tantas viagens, tantas palestras? Ele disse, eu estudo quando eu durmo. Então, quando eu durmo, que saio do corpo, eu vou para universidades, eu vou para bibliotecas, e é lá que eu estudo e que preparo as palestras e seminários. Se você lembra de tudo quando acorda, eu lembro de tudo quando eu acordo. Ou seja, ele procura aproveitar da melhor forma possível o tempo com o espírito, porque o espírito precisa dormir. Então, enquanto ele está no corpo, ele exerce as tarefas necessárias à vida material. Quando ele dorme, ele exerce tarefas relacionadas ao espírito. Procura aproveitar da melhor forma possível. Outros, de acordo com as suas tendências, vão para determinados locais que não são tão interessantes assim. Podem ir para festas, para as baladas, enfim, encontrar-se com outros espíritos interiores, enfim, fazer aquilo de acordo com as suas tendências.
Mas desde que nós, sinceramente, estejamos envolvidos no propósito de aprender, no propósito de crescer, de trabalhar no bem, então, durante o sono, com certeza a gente vai querer também, sinceramente, aproveitar esse tempo com coisas mais produtivas. Os sonhos são, na realidade, a lembrança daquilo que a gente vivenciou enquanto fora do corpo físico. Enquanto nosso corpo dormia, nosso espírito tinha experiências fora do corpo. E essas experiências são lembradas em parte. E essas lembranças são o que chamamos de sonhos. Apesar da psicanálise dar uma outra interpretação para o que sejam os sonhos, o Espiritismo, ele mostra que os sonhos nada mais é do que uma lembrança fragmentária daquilo que nós vivenciamos enquanto desligados do corpo físico. Por que nós só lembramos de parte daquilo que a gente estava fazendo fora do corpo? Porque a vivência como espírito é de uma determinada vibração, vamos dizer assim, a grosso modo, que não cabe na vibração do nosso cérebro material. Daí porque apenas uma parcela muito pequena dessas experiências a gente consegue se lembrar. E quanto mais profundo é o sono, menos a gente sonha. Quando a gente sonha, porque a gente está tendo sonhos não tão profundos, mais superficiais, onde a gente vai ter uma maior ligação entre o espírito e o corpo. Daí, quando a gente acorda, a gente lembra de parcela daquela vivência, aquela parte da vivência que passou pelo nosso cérebro físico. E aí ficou registrado. Num sono mais profundo, onde a ligação entre o corpo e o espírito é menor, aquelas vivências espirituais não passam pelo nosso cérebro físico. Daí a gente não lembra, ou seja, não sonha. Quando os estudiosos dizem que todos nós sonhamos a noite inteira, eles querem dizer em termos espíritas, todos nós temos vivências fora do corpo a noite inteira, enquanto dormimos. Então, lembrar, só lembramos de pequenas partes. Às vezes também os sonhos se tornam simbólicos. E aí as pessoas perguntam, eu queria saber, sonhei com tal coisa, eu queria saber o que é que isso significa. Saber para quê? Aquilo só interessa ao espírito, não interessa à alma encarnada. Só interessa enquanto espírito, enquanto vivência fora do corpo. Se aquilo for necessário na nossa vida de relação, aquilo nos impulsionará, mesmo que a gente não saiba, não lembre o que foi que a gente andou aprendendo ou fazendo lá fora do corpo físico. Aquilo fica guardado no espírito, aquela vivência. Às vezes a gente recebe orientações dos espíritos para a nossa vida, mas a gente não lembra de nada disso. Mas quando for necessário, aquilo está guardado lá dentro de nós. Aquilo vem à nossa consciência em forma de intuição, que vai ajudar-nos a nos orientar quando a gente precisar dar alguns passos naquela direção, dentro daquilo que nos foi orientado enquanto fora do corpo físico. Quando a gente sonha de maneira simbólica, isso é um artifício do nosso cérebro para converter uma vibração que é muito mais sutil numa vibração mais densa, que é a vibração do nosso cérebro físico. Como não dá para colocar uma vivência espiritual como espírito dentro de uma lembrança do cérebro físico, o cérebro então usa esse artifício de transformar aquela vivência em símbolos, em imagens simbólicas, figuradas, que parece que não tem significado nenhum, mas que na realidade tem, porque significa justamente aquilo que a gente vivenciou fora do corpo. Tem uma história, inclusive, em um dos livros do espírito André Luiz, quando uma jovem que estava passando por uma situação difícil, que estava sofrendo por conta de inúmeras calúnias que algumas pessoas vinham fazendo sobre ela, e no plano espiritual ela se encontra com a avó desencarnada, que diz que a calúnia é como uma serpente de vidro, que você pode apertar com a mão e destruir. Ela, quando acorda, ela lembra apenas desse símbolo, que ficou registrado como sonho, foi apenas isso, ela segurando uma serpente de vidro e apertando na mão e quebrando.
mas nela mesma ela sentia-se muito leve, quase feliz, porque lembrava que tinha se encontrado com a avó no plano espiritual, mas não lembrava de nada que elas tinham conversado. Mas o que ficou como sonho foi ela segurando a serpente de vidro na mão e apertando para quebrá-la. Ou seja, o seu cérebro, para que ela guardasse pelo menos algo daquela vivência como espírito, o cérebro teve que transformar aquela vivência lá de uma forma simbólica, para que isso pudesse ficar registrado na sua memória física e ela poder lembrar assim que acordasse. Às vezes tem sonhos que a gente acorda, que a gente lembra no exato momento quando acorda. Daqui a 5 minutos já desapareceu. Porque a memória física ela não está adaptada a guardar por muito tempo essas memórias quando elas ocorrem em um sonho mais profundo, que não passaram pelo cérebro físico. Então, quando o espírito retorna ao corpo, ele ainda lembra, mas daqui a pouco, quando ele retoma realmente a sua consciência no corpo, a memória se apaga por completo. Ele não consegue mais lembrar. Apesar de que existem algumas técnicas que alguns psicólogos, alguns terapeutas usam para fazer o indivíduo lembrar dos sonhos esquecidos. E aí não me pergunte que técnica é essa, que eu não vou saber dizer. Mas eles utilizam algumas que conseguem trazer de volta aquela memória que está dos sonhos que o indivíduo teve, mas que já se esqueceu. Que apagou ou não, que estava registrado no espírito, mas que ele não consegue acessar novamente essa memória. Então eles conseguem fazer com que o indivíduo acesse novamente essa lembrança e traga à tona. Eu falei que geralmente os sonhos mais profundos não produzem sonhos, mas se os espíritos quiserem, os espíritos orientadores, se eles quiserem que o indivíduo guarde aquilo na memória, eles conseguem, utilizando certas técnicas, fazer com que o indivíduo se lembre daquilo que sonhou. E às vezes até com certa nitidez, com uma riqueza grande de detalhes. Quando eles acham que aquilo é realmente necessário, que precisa ser lembrado quando acordado, então eles conseguem fazer com que aquela lembrança que está lá no espírito seja implantada no cérebro físico, e aí então ele lembra assim que ele acordar. A telepatia é a comunicação mente a mente, a transmissão do pensamento, transmissão e captação do pensamento. Os sonâmbulos, eles conseguem realizar, certos sonâmbulos conseguem realizar esse tipo de fenômeno. Consegue conversar, por exemplo, um sonâmbulo conversar com o seu magnetizador através do pensamento. O que o magnetizador pensa, o sonâmbulo capta e responde sem precisar ser perguntado verbalmente. Ou então ele consegue captar o pensamento de outras pessoas e depois confirmar se aquela pessoa realmente estava pensando sobre aquilo. Mas tem pessoas que conseguem conversar telepaticamente sem a necessidade de serem sonâmbulos. Tem pessoas que têm essa faculdade desenvolvida ao ponto de ouvir com clareza. Logicamente que quando você transmite o pensamento ao outro, você não transmite palavras, você transmite o pensamento. O cérebro do outro vai transformar aquilo em frases, em palavras. Vamos dizer assim, que é uma materialização do pensamento, para que ele seja entendido. Ou o outro capta o pensamento, recebe o pensamento e percebe algo como se fosse intuitivo, sem discernir realmente em termos verbais, em termos de palavras, de texto, mas ele consegue entender o que aquilo que chegou na sua mente significa, o que aquilo quer dizer. Muitas mães têm esse tipo de coisa. O filho à distância está passando por um determinado problema, está passando por uma situação grave, situação de risco, e a mãe percebe à distância. Ela não capta aquele pedido de socorro verbalmente, mas ela sente no seu íntimo: meu filho está com problemas. Às vezes com bastante clareza. Eu tenho certeza que ele está com problemas. Aí pega o telefone e liga e confirma. Às vezes entre pessoas que se gostam muito também pode ocorrer. Pessoas que têm muita afinidade,
entre gêmeos. Isso ocorre também com uma certa frequência. Às vezes ao ponto de um sentir em si mesmo o que o outro está sentindo à distância. As angústias, as tristezas, ou então o contrário, as alegrias que o outro está sentindo, ele sentir em si mesmo, ele captar. Como é que isso ocorre? É a transmissão do fluido perispiritual. Quando o fluido do perispírito de um toca o fluido perispiritual do outro. Lógico, tem que ter um meio que faça a ligação entre os dois. Quando eu estou aqui falando e vocês estão me ouvindo, é porque a minha voz, através de ondas sonoras, está chegando até o ouvido de vocês. E há um elemento de ligação, que é o ar. Se não tivesse o ar, vocês não ouviriam, não conseguiriam me ouvir. Quando o pensamento se transmite de uma pessoa para outra, é porque há um elemento de ligação entre os dois, que é o fluido universal, que permeia todos os espaços, todos os ambientes, o plano físico e espiritual, que faz o elo de ligação do fluido do perispírito de um que tem que chegar até o outro, através do fluido universal. Então, quando o fluido perispiritual dos dois se toca, havendo aí a necessária sintonia entre os dois e a necessária capacidade de transmissão e de captação do pensamento, eles vão se entender sem palavras. É o que ocorre também muitas vezes, pessoas que se gostam muito e que não precisam falar muito para serem entendidas. Que a gente consegue captar só com o olhar, consegue captar só com a presença, só com uma palavra que a pessoa diga e a gente já consegue entender o que mais que ela está querendo dizer. Que isso, além de telepatia, também pode ter aí uma faculdade de dupla vista. Pessoas que conversam e que conseguem compreender o outro nas entrelinhas. Através daquilo que não foi dito, ele consegue entender muito mais do que aquele texto que está sendo dito para ele. Ou se tiver uma dupla vista mais desenvolvida, ele consegue enxergar a distância. Ele consegue perceber coisas que não estão aqui presentes. Se chama dupla vista porque ele vê com os olhos, com a vista normal, e ao mesmo tempo ele consegue ver, em meio ao ambiente material, uma outra imagem ao mesmo tempo, que pode estar interpenetrando essa imagem do meio material que ele está vendo, ou numa espécie de janela que se abre, onde ali ele vê uma outra realidade. No último encontro de magnetizadores, aqui na cidade de Curitiba, no mês de maio, pudemos conversar com uma senhora, já mais ou menos uns 50, 60 anos de idade, mais ou menos assim, onde ela nos contou a sua dificuldade. Ela disse que há muitos anos ela toma medicamento controlado, passado por um psiquiatra, e ela é espírita há muitos anos. Por que ela toma? Porque ela disse que com o olho direito ela enxerga a realidade material como nós estamos enxergando aqui. Com o olho esquerdo ela enxerga uma outra realidade, material ou não material, ao mesmo tempo. E ela me chamou para perguntar o que é isso que eu tenho, porque há muitos anos eu tomo medicamento controlado para isso. E você tem dupla vista. A capacidade do espírito de enxergar além dos limites da matéria. Geralmente a pessoa que tem dupla vista pensa em enxergar essa outra realidade com os olhos físicos, mas na realidade ela está enxergando através da alma. É o espírito que enxerga. E coisa interessante é que o nosso perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, ele não enxerga através de olhos, como nós precisamos no corpo físico. No corpo físico, a gente precisa de olhos, como se fossem lentes, câmeras que captam uma determinada imagem e que tem um limite de alcance. Mas o perispírito, ele não precisa de olhos, porque ele é sensitivo por completo. Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos, principalmente nesse capítulo 8º sobre a emancipação da alma.
Por isso, alguns sonâmbulos dizem que estão enxergando através do estômago. Outros dizem que estão enxergando pelo joelho, pelo cotovelo. Tem sonâmbulos que pedem para colocar o livro aqui embaixo da cabeça, e por aí eles conseguem enxergar o livro. Porque na realidade não é o órgão físico, é através do perispírito que ele está enxergando. E o perispírito, ele é, a sua percepção não é localizada, está em todo o ser. Através do corpo físico é que a gente tem que ouvir pelos ouvidos, ver pelos olhos. O perispírito não é assim. A sensibilidade dele está espalhada em todo o ser. Sonambulismo que nós vamos falar mais, e o êxtase, que não é nada mais do que um sonambulismo num estado bem mais profundo de desenvolvimento. No sonambulismo, o sonâmbulo fora do corpo físico, ele consegue enxergar todo o ambiente material. Quando o sonâmbulo diz que está enxergando espíritos, é porque os espíritos vieram até o ambiente onde o sonâmbulo está. No êxtase, o transe é mais profundo, o desprendimento da alma é maior, ele consegue visitar mundos espirituais. E aí, quando ele vê espíritos, é porque ele foi até lá onde os espíritos estão, nos planos espirituais mais elevados ou menos elevados, dependendo da índole e da moral de cada um. Nesse estado de êxtase, ele pode visitar mundos mais elevados ou mundos inferiores. Mas ele tem essa capacidade de sair do corpo físico e, como diz Allan Kardec, no êxtase, a vida está como fio. Tem que se ter um certo cuidado com o estático, porque ele pode, de repente, romper esse fio, essa ligação e desencarnar. Os magnetizadores, que eram quem mais entendiam acerca de todos esses fenômenos aí, porque eles lidavam isso cotidianamente, nas suas aplicações magnéticas, lidando com os tratamentos dos seus pacientes. Então eles lidavam com todas essas situações, com todos esses fenômenos, todos os dias. Eles diziam a mesma coisa: tem que se ter cuidado com o estado, porque pode romper essa ligação e simplesmente desencarnar. Está aí uma definição dada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 425. Sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Quando o indivíduo está dormindo, e ele às vezes entra no estado de sonambulismo, aí ele saiu do estado conhecido como sono e entrou no outro estado conhecido como sonambulismo, que Allan Kardec chamou de sonambulismo natural, que ocorre espontaneamente. Aí ele senta na cama, às vezes ele conversa várias coisas e ninguém entende o que ele está conversando. Tem aqueles que se levantam, caminham pela casa, às vezes abrem a porta e saem rua fora. Tem alguns que sobem até no telhado e passam por situações até perigosas. O perigo do sonambulismo é esse: é que o indivíduo se meta ali em situações em que ele não está percebendo que podem ter um certo perigo para o seu corpo. Mas esse é o sonambulismo natural, onde ele fala, senta na cama e fala. Durante o sono, ninguém consegue falar. Se alguém está falando, dormindo, é porque ele não está dormindo, ele está em estado de sonambulismo. O chamado sonambulismo natural, onde a alma tem percepções de que não dispõe do sono comum. Porque o estado de sono comum é um estado de sonambulismo imperfeito. E no sonambulismo propriamente, há um desenvolvimento maior nesse estado de independência do espírito. A emancipação da alma se faz maior no estado de sonambulismo do que no estado de sono. Então, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. E realmente é no sonambulismo. Tem certos sonâmbulos
Você pega uma agulha e fura o braço dele, não sente nada. Se ele estivesse dormindo, ele acordava. Mas em estado de sonambulismo, ele não sente. Porque esse tato, que é o sentido físico, desapareceu. Ele desenvolveu ali a insensibilidade. Ele não vai mais sentir cheiros através do seu nariz. Ele não vai ouvir através dos ouvidos, nem ver através dos olhos. Seus sentidos físicos naquele momento ali estão paralisados, vamos dizer assim, para que ele possa utilizar as suas faculdades da alma. Os sentidos físicos não estão naquele momento captando as impressões exteriores que vêm do exterior. Quando o indivíduo está no estado de sonambulismo, você pode fazer o maior barulho ao lado dele, ele não ouve nada. Ele só ouve o seu magnetizador, ou quem o magnetizador queira que ele ouça. Mas os barulhos ao redor, ele não percebe. Ele não enxerga nada que esteja ao seu redor, mesmo que ele esteja de olhos abertos, mas ele não vê. Porque o espírito que faz aquele corpo funcionar não está ali. Está desligado, parcialmente, mas está desligado, para que possa utilizar as faculdades de espírito. Então nós temos dois tipos de sonambulismo natural, que é esse que o indivíduo acorda no meio da noite. Tem alguns que assaltam a geladeira, né? Tem alguns que fingem que estão sonâmbulos para justamente assaltar a geladeira. Eu sei que tem. Então quando pergunta, alguém entrou lá aqui, alguém abriu a geladeira no meio da noite e fez uma bagunça danada. Não sei nada. Se fui eu estava sonâmbulo. Mas todo mundo sabe quem foi. Mas o sonambulismo natural é esse que ocorre espontaneamente. O indivíduo que no meio da noite passa do estado de sono para o de sonambulismo. E aí caminha, conversa, etc. Depois você pergunta a ele não lembra de nada. Porque ele não captou nada através dos seus sentidos físicos, mas sim dos sentidos espirituais. Também é considerado sonambulismo natural aquele sonambulismo que é provocado pelas energias espirituais. Ocorre às vezes nas reuniões mediúnicas. O indivíduo entra num estado de transe sonambúlico proporcionado por uma magnetização dos espíritos. Como não houve a magnetização de um encarnado, é considerado também sonambulismo natural. O sonambulismo magnético é aquele que é proporcionado pela magnetização de um encarnado, um magnetizador, que magnetiza o indivíduo e consegue colocá-lo nesse estado de transe mais profundo. Como é que se faz isso? Fazendo uma impregnação fluídica, uma concentração de fluidos desse indivíduo. E essa impregnação fluídica vai fazendo com que ele pouco a pouco vá relaxando, depois ele acaba adormecendo, ele entra num estado letárgico ou cataléptico, depois ele perde os seus sentidos, vai perdendo a consciência, vai entrando no estado de transe, e nesse estado de transe vai iniciando esse desprendimento, e aí ele vai saindo do corpo. E quanto mais você o impregna dos seus fluidos, mais vai acontecer esse desprendimento do espírito. E quanto mais ele se desprende do seu corpo físico, mais ele consegue utilizar suas faculdades de espírito, porque ele vai sofrer menos influência do seu corpo físico. Então, o sonambulismo magnético foi o sonambulismo descoberto pelo Marquês de Coassegui, que descobriu casualmente, durante a magnetização, durante um tratamento magnético, acabou descobrindo esse indivíduo que tinha essa capacidade. Depois foi se descobrindo que tinha várias outras pessoas que tinham essa mesma capacidade, não só de sonambulismo, mas de todas essas outras faculdades que a gente citou aí, que Kardec estudou no Livro dos Espíritos. Em alguns lugares, quando se vai estudar o Livro dos Espíritos, às vezes se pula essa parte, ou se estuda esse capítulo, que é relativamente extenso, de maneira muito superficial. Alguns chegam a dizer que isso não existe mais.
Em realidade, o sonambulismo foi o precursor da mediunidade. Mas isso não significa dizer que o sonambulismo desapareceu, muito pelo contrário. Ele surge cada vez mais. Todas as casas espíritas têm sonâmbulos. Só não consegue identificá-los, não consegue dar um direcionamento, uma utilidade àquela faculdade. É uma faculdade mal compreendida. Ou às vezes que a gente não consegue identificar. Como eu falei, às vezes o sonambulismo natural acontece na reunião mediúnica. Mas muitas vezes o indivíduo não sabe que ele está em estado de sonambulismo. Às vezes nem o dirigente da reunião não sabe identificar que ali é um estado de sonambulismo e não de mediunidade. O que é que a gente costuma dizer? É o médium de desdobramento. É assim que a gente diz? Quando ele não dá comunicação de nenhum espírito, a gente diz que ele é médium de desdobramento. Mas a gente vai ver que tem diferença entre o que seja desdobramento, o que seja mediunidade e o que seja sonambulismo. Diferenças básicas. A gente vai falar sobre desdobramento daqui a pouco. Mas só para adiantar, desdobramento não é mediunidade. Não existe mediunidade de desdobramento. Porque desdobramento não é mediunidade. É um fenômeno anímico, completamente anímico. Mas que não é a mesma coisa que sonambulismo. Há diferenças básicas também, que a gente vai ver um pouco mais à frente. As faculdades do sonâmbulo eu já relatei várias aí. De onde é que vem essas faculdades? Por que o sonâmbulo consegue fazer as coisas que ele faz? Como é que ele consegue enxergar a distância? O Espírito disse a Kardec, é a alma que se transporta. Como eu falei no início, os magnetizadores eles até tentavam explicar os fenômenos, mas não conseguiam. Eles sabiam que existiam, sabiam muito bem lidar com os fenômenos, mas não tinham uma explicação, que só veio realmente a partir do Espiritismo. Aí Allan Kardec, conhecendo os fenômenos, lógico que ele não ia deixar de perguntar aos espíritos estudiosos como ele era. Com seu senso científico, com seu senso crítico, logicamente ele tinha que perguntar aos espíritos como é que o sonambulismo funciona. Como é que o sonâmbulo consegue enxergar a distância? É a alma que se transporta. Como é que o sonâmbulo consegue enxergar através de um obstáculo material? E os espíritos responderam, bem sabes que não existem obstáculos materiais para o espírito, somente para os vossos grosseiros órgãos. Nossos olhos físicos não conseguem enxergar além da parede, mas o espírito consegue, porque não existem obstáculos materiais para o espírito enxergar. Porque a densidade dele é outra com relação à densidade do aparelho, por exemplo. Tem espíritos que possuem ignorância, se ele encontrar uma porta fechada, ele não passa. Ele não passa não porque ele não pode, ele não passa porque ele não sabe que pode. Porque ele é espírito, uma porta material não é um obstáculo para o espírito. Ele não passa porque ele não sabe que pode passar. Se alguém disser para ele que ele pode, ele vai passar. Tanto é quando a gente tem as reuniões mediúnicas, que aí a porta fica trancada e aparece tanto o espírito dos mais inferiores ou dos mais elevados. Eles atravessaram o aparelho, óbvio, não é obstáculo para nenhum deles. Se ele não atravessa, é porque ele não sabe que pode atravessar. Tem espírito até que quando chove, ele corre para debaixo de uma cobertura, porque ele acha que vai se molhar. Mas é ignorância, é desconhecimento. Ele acha que aquela chuva material, como ele estava habituado aqui na Terra, poderia lhe molhar. Então, se ele quer ir para um lugar com alguém, ele aproveita quando alguém abre a porta do carro, então ele entra rápido lá, porque alguém fecha. E ele vai junto, ele não sabe que ele poderia se transportar pelo pensamento. Logicamente que há limites. Se um espírito inferior não consegue entrar em um ambiente material, não é por conta da porta ou da parede. Ele pode realmente não conseguir devido à proteção fluídica do local. Não por conta da porta fechada ou por conta da parede, mas por conta da proteção fluídica
Fluidos que estão na mesma densidade dele, porque ele é um ser espiritual, que não tem corpo físico, mas que tem um perispírito, e a proteção fluídica vai estar na mesma densidade dele. Daí ele não consegue passar, a não ser que ele consiga abrir ali uma passagem, que alguém deixe que ele entre. Isso acontece nas casas espíritas. E como é que é feita essa proteção fluídica? Com as energias provenientes de nós encarnados. Daí, quanto mais afinidade, quanto mais afetividade, quanto mais amor, quanto mais amizade, fraternidade, união haja entre os encarnados, melhor a proteção da casa. Quando há desavenças, quando há melindres, quando há intrigas dentro da casa espírita, as defesas baixam, os espíritos penetram. Então, mesmo a porta aberta, nem todos conseguem entrar por conta de uma proteção energética, uma proteção fluídica que tem no ambiente, seja uma casa espírita, seja numa residência, no lar, seja em qualquer ambiente material, em que haja essa proteção que é proporcionada pelos indivíduos que vivem ali. Então, se o ambiente da casa espírita é um ambiente espiritualmente bom, isso deve ser proporcionado pelos encarnados que convivem aí dentro. Porque quanto melhor a relação entre os encarnados, quanto mais esforços as pessoas encarnadas façam pelo bem, melhores vão ser os espíritos que coordenam os trabalhos, que protegem a casa, que dirigem espiritualmente a instituição. Mas se dentro da casa espírita há as intrigas, há as fofocas, há os melindres, há as inimizades, logicamente os espíritos que vão conseguir orientar aquelas pessoas vão ser espíritos menos evoluídos, não tão evoluídos, melhor dizendo. Porque tem que haver afinidade entre nós encarnados e entre nós encarnados e eles desencarnados. Então, quanto melhor nós formos, melhores eles também vão ser. Mais espíritos evoluídos a gente vai atrair, que vão se interessar por aquilo que nós fazemos ali. Porque eles conseguem enxergar naquele grupo ali pessoas sinceras, pessoas que não estão ali para brincar, que estão ali, que são pessoas humanas, que são pessoas que têm falhas, são pessoas que têm seus altos e baixos, que são pessoas que ainda estão em longos processos de esforço para se melhorar, que ainda lutam muito consigo mesmos para melhorar, mas eles enxergam ali a sinceridade daquelas pessoas. Elas sabem que aquelas pessoas têm sinceridade, querem melhorar, querem crescer, querem estudar, querem utilizar os seus recursos, por mínimos que sejam, mas querem utilizar aqueles recursos para proporcionar o bem para os outros. E o sonambulismo é uma ferramenta de ajuda, é uma faculdade. Da mesma maneira que pessoas que têm a mediunidade, e que essa faculdade é um recurso utilíssimo de ajuda, tanto para os desencarnados em sofrimento, quanto para os encarnados que estejam envolvidos nos processos de obsessão, quanto também para que a gente possa receber da espiritualidade as orientações que nós precisamos, que nós necessitamos. O sonambulismo é também um recurso e que nós podemos utilizar para o desenvolvimento do conhecimento e para a ajuda aos nossos irmãos encarnados. Os maiores magnetizadores, aqueles que deixaram seus nomes registrados na história, todos eles tinham em alta conta o aspecto moral. Em alta conta. E a maneira como eles aproveitavam a faculdade de sonambulismo, que eles encontravam em determinadas pessoas, ou mesmo os seus doentes que tinham faculdade sonambúlica, eram aproveitadas para orientação para os tratamentos, para ajudar melhor aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam precisando de ajuda. Então é também uma faculdade de muita utilidade. E se a mediunidade ela pode ser usada para a gente estudar o mundo espiritual, é através do sonambulismo que nós podemos estudar a alma do encarnado. Nós queremos estudar a mente humana,
queremos estudar as faculdades do espírito enquanto ele está encarnado, nós podemos usar o sonambulismo. Da forma que a gente usa a mediunidade para o contato com a espiritualidade, para conhecer o mundo, a vida espiritual, as leis que regem o mundo espiritual. Não podemos esquecer que nós somos também espíritos. E é dessas faculdades espirituais que se originam aquilo que o sonâmbulo consegue fazer, aquilo que o estático consegue fazer, aquilo que a pessoa que tem dupla vista consegue fazer. No livro Manual do Estudante Magnetizador, de Barão de Poteiro, esse texto aí muito interessante. O senhor Dr. Russon, falando da Academia de Medicina, se exprime assim: quando o magnetismo produz o sonambulismo, o ser que se encontra dentro deste estado adquire um aumento prodigioso da faculdade de sentir. Vários dos seus órgãos exteriores, normalmente os da visão e da audição, são adormecidos, e todas as operações que estão submetidas se operam interiormente. O François Deleuze e outro magnetizador, ele chamava de o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é esse que está aqui, em estado de vigília, utilizando seus sentidos físicos para a necessidade de relação. O homem interior é aquele que se manifesta quando os sentidos exteriores, sentidos físicos, estão sem funcionamento, sem utilização naquele momento. E aí o homem interior se revela com os seus potenciais que vão muito além da nossa capacidade de estar de vigília. Aquele cidadão que eu falei, o sensitivo lá no Cairo, a capacidade que ele tinha de entrar no estado de catalepsia é realmente fenomenal. Porque ele só conseguia realizar aquilo ali, ficar 3 dias sem respirar e sem comer, porque ele deixava que se exprimisse o homem interior, ou seja, a alma. Ele anulava o corpo físico, para que ele não tivesse as necessidades e vivia somente como espírito fora do corpo durante todo aquele tempo, em desprendimento. O homem interior, diz o Deleuze, é a alma. E ele também, bem antes de Allan Kardec, ele também dizia: o sonambulismo é a prova da existência da alma. Porque quando a gente consegue fazer os sentidos físicos se apagarem, a alma continua a se expressar, continua a exercer-se, continua em atividade. O sonâmbulo tem os olhos fechados, não vê nada com os olhos, não entende com as orelhas, mas ele vê e entende melhor que um homem acordado. Ele tem um diálogo muito interessante no livro do Alphonse Vier, Magnetismo Curativo. Um diálogo entre ele, magnetizador, e o sonâmbulo, uma pessoa em estado de sonambulismo. E o sonâmbulo estava vendo determinada imagem, logicamente o magnetizador não estava vendo, quem estava vendo era ele como espírito. E o sonâmbulo pergunta: você está vendo o que eu estou vendo? E o magnetizador, obviamente, disse: não. O sonâmbulo diz assim: eu esqueci que você dorme quando eu estou acordado. Porque em realidade a gente chama esse nosso estado aqui de estado consciente. Quando a gente entra em transe, a gente diz que o indivíduo está inconsciente. Na realidade é o contrário. Nós aqui em realidade estamos, não diria inconscientes, mas semi-inconscientes ou semiconscientes. Quando ele entra em estado de transe sonambúlico, na realidade ele toma toda a consciência do espírito que é. Daí porque ele consegue fazer tantas coisas que a gente normalmente não consegue. Consegue enxergar muito melhor, ouvir muito melhor, ele consegue se deslocar com muito mais facilidade, uma velocidade incrível. Ele consegue enxergar os espíritos facilmente, porque ele está fora do corpo físico. Ele consegue entrar em contato com espíritos facilmente. Consegue visitar mundos espirituais. Ele consegue entender as coisas com uma facilidade muito maior. Porque os conhecimentos que ele tem guardados
a sua memória perispiritual, que ele adquiriu e desenvolveu ao longo de tantas e tantas encarnações que ele teve, ele consegue acessar, não 100%, mas ele tem uma facilidade de acesso. Daí, quando você pergunta a ele sobre determinado assunto, ele consegue falar daquele assunto com muito mais facilidade do que quando nós estamos assim, em estado de vigília. Porque em estado de vigília, que a gente chama de estado consciente, a gente só acessa os conhecimentos adquiridos nesta encarnação. É o que aconteceu com o pastor analfabeto, tratado pelo Coaceguim. Ele era analfabeto, era um pastor de ovelhas, morava numa fazenda, distante das possibilidades de estudo, de desenvolver sua inteligência, seu intelecto, seu conhecimento. No entanto, quando ele entrava em estado de transe, ele conseguia falar coisas de alta intelectualidade, porque ele tinha guardado já no seu espírito esse conhecimento adquirido em outras encarnações dele. Nessa encarnação, ele não tinha acesso a esse conhecimento. Ele só podia acessar o conhecimento adquirido na encarnação presente. O sonâmbulo, ele tem uma facilidade de acesso ao seu conhecimento integral, vamos dizer assim. Lógico que vai depender do grau do sonambulismo, do grau desse desenvolvimento desse transe, vai depender do desenvolvimento deste espírito, porque nem tudo ele vai conseguir acessar, obviamente. Mas ele tem uma facilidade muito maior do que nós. Mas nós costumamos chamar que esse estado aqui é o estado de consciência. E que alguém está em transe é o estado de inconsciência. Mas ele se revela com uma lucidez muito maior do que nós, quando em estado de vigília. Ele vê e entende melhor que um homem acordado. Ele não vê e não entende como as pessoas com as quais está em ligação. Ele não vê senão o que ele olha. E ordinariamente ele não olha senão os objetos sobre os quais dirigimos a sua atenção. Então muitas vezes o magnetizador chega para o sonâmbulo e pergunta assim: você está me vendo? Ele diz: eu estou lhe vendo, você está aí em pé aqui ao meu lado. Você está vendo fulano de tal que está aqui do meu lado? Ele diz: não consigo ver. Aí o magnetizador então magnetiza esta pessoa, impregna essa pessoa com seu fluido. E agora você consegue vê-lo? Agora eu consigo vê-lo. Porque o sonâmbulo ele enxerga senão os objetos e pessoas também, sobre as quais dirigimos a sua atenção. Aí você pergunta para ele: você está vendo esse objeto aqui na minha mão? Ele diz: não consigo enxergar. Você magnetiza o objeto, impregna o objeto com sua energia, pergunta novamente: agora eu consigo ver. Logicamente, essa percepção não é comum a todos os sonâmbulos, porque não existem dois sonâmbulos iguais. Todo sonâmbulo é diferente do outro, as capacidades são diferentes, de acordo com o desenvolvimento de cada um. Depende, como dissemos, espíritos de Allan Kardec, de uma predisposição do espírito e também do corpo físico. Porque o corpo tem que facilitar esse desprendimento. Uma pessoa, por exemplo, como Chico Xavier, lógico que seu corpo físico tinha uma predisposição extraordinária, uma facilidade enorme de permitir que o perispírito se desprendesse. O sonâmbulo, quanto mais ele tem essa facilidade de desprendimento, mais então ele vai ter apurado as suas percepções, maior lucidez ele vai ter, uma maior capacidade de penetração das coisas. Quando eu digo das coisas, não é só das coisas físicas, não, objetos não, dos assuntos. Você pega ele, por exemplo: eu gostaria que você verificasse as questões de saúde relacionadas a fulano de tal. E ele então ele pensa, ele procura, se aguarda um instante, daqui a pouco ele começa a relatar como é a vida familiar daquele indivíduo, a sua situação emocional, a sua situação mental, os problemas que ele está vivenciando no momento, os órgãos físicos que estão doentes, os aspectos energéticos que envolvem, as desarmonias, e depois ele diz uma forma para você tratar ele, aquela pessoa. E aquilo que ele não sabe tratar, que ele não sabe como dizer, ele acaba recebendo dos espíritos, muitas vezes a ajuda. Mas disso nós vamos falar daqui a pouco.
Ainda do Barão do Poteiro, o manual do estudante magnetizador. Ele, no caso do sonâmbulo, está submisso à vontade do seu magnetizador, em relação a tudo que não possa lhe prejudicar, tudo que não contrarie seus pontos de vista, suas ideias de justiça e verdade. Ele sente a vontade do seu magnetizador. Se você chega para um sonâmbulo e diz, levanta o braço, ele levanta. Se levante agora, ele se levanta e sai caminhando. Se você disser, balança a cabeça, ele balança. Mas ele não vai fazer nada que possa prejudicar a ele, nada que contrarie seus pontos de vista ou suas ideias de justiça e verdade. Se você disser para ele fazer algo que contraria suas noções morais, ele não faz, ele não obedece. Mas fora isso, ele obedece com relação a tudo. Porque o magnetizador como que se torna um controlador do sonâmbulo. Quando o magnetizador impregna o sonâmbulo com as suas energias, ele se torna meio que um comandante. O magnetizado como que se entrega em suas mãos. E logicamente disso decorre uma grande responsabilidade por parte do magnetizador. Porque ele pode prejudicar. Ele pode colocar o sonâmbulo em maus lençóis. Ele pode envolver o sonâmbulo em situações complicadas. E precisa então ter uma grande responsabilidade de saber que se ele é responsável pelo sonâmbulo, ele tem que tomar conta. Da mesma forma que a gente faz com as crianças. Nossos filhos são crianças, estão sob a nossa responsabilidade, eu tenho que tomar conta. Da mesma maneira que o sonâmbulo, ele está sob as responsabilidades do magnetizador, que se torna uma espécie de controlador. Então, o que você disser para ele fazer, ele vai fazer. Se você pedir para ele verificar determinado paciente, determinada pessoa que está em tratamento, ele vai obedecer e vai fazer isso. Logicamente, o que ele vai relatar vai depender das suas percepções, mas ele vai obedecer. Mas se é algo que possa lhe prejudicar, ele não vai fazer. São os limites desse controle, os limites traçados por Deus. Se você disser ao sonâmbulo, tire a roupa agora, ele tira se isso estiver dentro da sua índole moral. Porque o fato de ser sonâmbulo não significa que é um ser evoluído, de forma alguma. Simplesmente ele tem dentro de si desenvolvido uma faculdade, da mesma maneira que os médiums. Ser médium não é atestado de espiritualização, não é atestado de evolução, é simplesmente uma faculdade, uma capacidade que ele tem. E desprender-se do corpo físico e entrar em contato com o espírito, servindo de intermediário para eles. Da mesma forma também o sonâmbulo ele tem uma capacidade, ele tem uma faculdade espiritual, uma facilidade de desprender-se do seu corpo físico. Não significa que ele é um ser evoluído por conta disso. Então, se o comando que o magnetizador lhe dá, se esse comando está dentro de sua índole moral, dentro dos seus padrões de moral, ele faz. Mas se não tiver, ele não faz. Uma vez me perguntaram, a gente poderia, teoricamente, a gente poderia magnetizar alguém, um sonâmbulo, por exemplo, fazer com que ele pudesse se tornar, por exemplo, um ladrão, ou um assassino? Poderia. Desde que isso faça parte da índole moral dele. Você pode encontrar sonâmbulos que não tenham nenhum senso moral. E nisso é que muitos magnetizadores e sonâmbulos se perderam no passado. Sem a orientação do espiritismo, que ainda não tinha surgido, muitos se perderam as faculdades. Passaram a utilizá-las para espetáculos públicos, para divertimento do público, em grandes teatros, em grandes shows abertos ao público, pagos pelo público. E uma certa vez eu tive a grata experiência, para mim foi a experiência com o sonambulismo mais emocionante que eu tive até agora, quando eu tive a oportunidade de magnetizar uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos. Quando estivemos lá presentes no 5º encontro de magnetizadores espíritas, e aí falando, abrindo parênteses, falando de encontro de magnetizadores, está na hora da gente começar a se mexer, se preparar para o próximo, que é em Goiânia. Quem ainda não foi, não sabe o que perdeu.
Já perdeu 7 anos da sua experiência como magnetizador. E quando a gente participa, nosso trabalho nunca mais será o mesmo. Porque a experiência realmente é muito gratificante. Os conhecimentos que a gente consegue trazer são muitos, são vastos. É muito boa a experiência saber como outros estão trabalhando, como outros conseguiram solucionar determinadas questões, como eles conseguem explicar determinados fatos, como eles conseguem tratar determinadas doenças. E naquele momento em que a gente se encontra e troca ideias, troca experiências, isso é muito vantajoso para todos que estamos participando. Então não vale mandar alguém e dizer, quando você voltar você traz experiência para contar para a gente. Isso não vale. Não é a mesma coisa. Tem que estar lá presente para saber como é que é. E vale muito a pena. E vocês então moram aqui bem pertinho, né? Bem pertinho de Goiânia. É fácil de ir lá e voltar rapidinho. Então vale a pena a gente começar a pensar a respeito disso, começar a movimentar o nosso grupo, a formar uma caravana e a gente poder participar no próximo ano. Mas voltando, no quinto encontro de magnetizadores, fui lá na Flórida, nos Estados Unidos, e estivemos presentes. Antes de ir, eu já tinha me comunicado com essa minha amiga, eu sabia que ela era sonâmbula, mas ela tem um trauma terrível com relação ao sonambulismo, ela não quer trabalhar com sonambulismo de jeito nenhum, mas eu já tinha dito a ela, quando eu for aí, eu vou colocar você em estado de sonambulismo. Não sei se foi para me agradar, ela disse que sim, ela topou. Porque quando eu cheguei lá, que eu toquei no assunto, que ela viu que era real, ela disse, não, de jeito nenhum. Não, mas eu vim do Brasil para cá só para fazer isso, agora nós vamos fazer. Você já tem topado? Não, mas eu não quero, mas nós vamos fazer. E ela topou. E foi a experiência mais emocionante que eu já tive. Porque ela entrou no transe sonambúlico com muita facilidade, muito rapidamente. O que não é comum. Primeiro, eu era desconhecido, eu só a conhecia por e-mail. Nunca tinha estado presente perto dela. Nunca tinha magnetizado ela. Ela nunca tinha feito experiência nenhuma com sonambulismo dela mesma. Então a dificuldade seria grande a ser superada, precisaria de uma longa magnetização para que eu conseguisse colocar ela em transe sonambúlico. Mas não foi assim. Rapidamente ela entrou no transe sonambúlico. E uma grande dificuldade dela, ela nunca acreditou que ela fosse sonâmbula, apesar dos relatos das coisas que ela sempre contava, através dos e-mails. Que até Jacó brincou dizendo assim, que você tem de teimosa, você tem de sonâmbula. Porque ela contava diversas situações dela, mas ela continuava sem acreditar que ela fosse sonâmbula. Porque quando ela está em transe sonambúlico, ela permanece com os olhos perispirituais, o tempo todo abertos. E ela enxerga tudo como está ao redor. Se ela estivesse aqui, no meu lugar, em estado de sonambulismo, ela enxergaria exatamente como eu estou enxergando todos vocês aqui, com os olhos físicos fechados. Como ela tem essa percepção, essa lucidez tão grande, ela acha que ela não está em transe sonambúlico, ainda mais que ela percebe os olhos perispirituais abertos. Quando, para terminar o trabalho, que eu disse a ela, agora você pode abrir os olhos, ela disse, como eu estou de olho aberto? Eu disse, não, você está com olhos fechados, eu estou aqui na sua frente, estou lhe vendo, todo mundo está vendo, você está de olho fechado. Não, eu estou de olho aberto. Eu estou vendo tudo ao meu redor, eu sei, mas não é com os olhos físicos que você está enxergando ao redor. É o Espírito que está vendo. Seus olhos físicos estão fechados, portanto, abra os olhos físicos. Mas eles estão abertos. Então faz o seguinte, feche seus olhos. Aí ela fechou, os olhos perispirituais. Agora abre. Aí ela abriu juntamente com os olhos físicos. Mas a grande emoção que eu tive fazendo isso com ela, foi que durante o estado de transe, a gente conversando, ela foi explicar de onde vem esse trauma com o sonambulismo, que não é simplesmente por conta desse detalhe que eu relatei. Ela disse que no passado ela foi sonâmbula. E ela usou o sonambulismo para espetáculos públicos. Ela nasceu com uma tarefa junto aos magnetizadores
para utilizar a sua faculdade sonambúlica para desenvolvimento do magnetismo na época, mas tanto ela quanto o magnetizador dela se perderam utilizando a faculdade em espetáculos públicos. Tanto o magnetizador se perdeu porque deixou de usar o magnetismo para curar, para ajudar pessoas, como ela também deixou de usar sua faculdade sonambúlica para orientar o magnetizador nesses tratamentos. A vontade de ganhar financeiramente foi mais forte. E ela, o trauma dela na atualidade era: eu posso fazer tudo de novo. O meu medo é eu retornar e fazer tudo errado outra vez. E tivemos que conversar com ela longamente, com ela em estado de transe sonambúlico, ou seja, a minha conversa era com ela espírito, para que ela compreendesse que se ela tinha nascido novamente com o sonambulismo como faculdade dela, é porque Deus estava dando a ela uma nova oportunidade que ela não deveria desperdiçar. Que ela lembrasse que agora ela tinha um espiritismo e tinha um evangelho como orientadores para a sua vida. Seria muito mais difícil ela errar agora. Ela tinha um marido espírita, tinha amigos espíritas, tinha toda a casa espírita ali apoiando, que ela não temesse, mas que ela não enterrasse o talento que ela trouxe. Que ela usasse a ferramenta que Deus lhe deu, só que dessa vez para ajudar. E se ela caísse e errasse de novo, ela levantaria a cabeça outra vez e seguiria caminhando, tentando acertar. Porque errando ela já estava em não utilizar o talento que Deus lhe deu, a faculdade que Deus lhe deu. Por isso foi tão emocionante vê-la relatar tudo aquilo ali, a sua dificuldade presente, contada por entre lágrimas por ela, ao relembrar desse passado em que ela cometeu estes erros, e a ver o quão frágil ela era no presente e ainda tem medo de cometer o mesmo erro que cometeu anteriormente. Enfim, estamos na hora do intervalo, 4h35, quantos minutos? 20 minutos então de intervalo só.